para parcelar a dívida que tem com o Arboleda. Mas quando você diz, ou quando você lê no noticiário, o São Paulo vai fazer uma rescisão unilateral e vai cobrar 800 milhões de reais do Arboleda. Já tem o troco, que é o seguinte, E o dinheiro das luvas que você está me devendo? Então, o São Paulo não vai fazer isso. Essa questão de você ir para a justiça para tentar uma rescisão do tipo, temos aqui um casamento de 10 anos e agora a gente vai se separar litigiosamente e vou tirar tudo de você. Não é bem assim. Então, qual é o cenário? Você precisa ter um acordo para rescisão ou não. Segundo, o Vasco já ligou para o Arboleda. Uma das coisas que se falou no sábado, quando teve o sumiço do Arboleda, uma das primeiras coisas que se falou foi: o Arboleda tá chateado porque o São Paulo não quis negociá-lo com o Vasco. E imediatamente vem o contraponto. Não teve proposta do Vasco. O Vasco não procurou o São Paulo e não fez uma proposta. O São Paulo não tinha como recusar uma proposta do Vasco porque a proposta não existiu. Mas o Vasco está em contato com os agentes do Arboleda. Então o Vasco pode levar o Arboleda. Aí o São Paulo vai fazer o quê? Vamos fazer um acordo amigável, rescindimos e você perdoa a minha dívida e eu perdoo a sua falta e está tudo resolvido. E aí o Arboleda pega as coisas dele e vai para o Vasco? Não. E o bobo da corte sou eu? Não. Então o São Paulo não vai fazer isso. O que passa a existir como possibilidade, como hipótese? O São Paulo reintegrar o Arboleda, fazer um acordo de reintegração do Arboleda, ele volta a treinar, faz um pedido de desculpas público, faz um pedido de desculpas no vestiário, volta a treinar, eventualmente separado, até que se chegue de fato a um consenso para baixar essa poeira, porque o sumiço foi do Arboleda. O Arboleda desapareceu, tinha alguma razão para o Arboleda desaparecer? Porque ele desapareceu porque ele estava na reserva, porque ele ficou bravo com a reserva. O Arboleda abandonou o emprego. Isso está posto. Então, só que tem um contra-ataque dos advogados do Arboleda, que é, beleza, só que vocês estão me devendo uma grana. Então, existe uma hipótese que é caminhar em médio prazo para uma reintegração com um pedido público de desculpas, até porque o São Paulo não pode contratar zagueiro nesse momento. Eu confesso que eu nem estava contando com essa possibilidade, né, da reintegração. Aí tem que ver se a torcida vai aceitar, né, como é que vai ser feito esse pedido. Diga, Gabriel. Há pouco também é uma pessoa importante do clube e o que ela me disse é justamente isso, né, que vai ser difícil porque o Arboleda não demonstra essa vontade. Ele, até o presente momento, não deu esse indicativo de que ele tem assim, desejo de tentar reconstruir a história ou de tentar amenizar. Ele segue no mesmo tom desde sábado, praticamente, ali conversando com algumas pessoas próximas. Ele segue com essa convicção e ele acredita fielmente na possibilidade, né? Ele acredita, de fato, que ele foi sacaneado pelo clube ao estar na reserva, né? Então, existe esse lado também que talvez a gente tenha que ponderar, que é o lado do próprio Arboleda não querer essa história, né? Então, vai haver aí uma conversa, não tem data marcada ainda para uma reunião, mas deve ser até o fim de semana, né? Agendada ali essa reunião. O papo deve ser presencial, até estava conversando com o pessoal do Arboleda, falaram que ele deve voltar ainda essa semana para o Brasil, mas ele ainda está com esse pensamento, que até o pessoal do entorno dele tenta convencer do contrário, que ele não vai jogar pelo São Paulo. Então, é algo realmente para a gente observar, né? Qual vai ser o comportamento dele próprio ao voltar ao Brasil. Tem que ele vai voltar, né? O lado dele, né? Se ele quer jogar no São Paulo. A gente estava vendo as imagens ali, porque ele apareceu num jogo da Série B lá do Campeonato Equatoriano. É de um dos nossos colegas lá da imprensa equatoriana, né? E ele apareceu ali, a gente está vendo ali ele com as crianças, atendendo as pessoas, tudo mais. Foi a última aparição do Arboleda aí. Quem viu por último, viu nessa cena aí. Pedro Lopes também está com a gente e também traz apurações de Arboleda. Gente, vocês estão vendo nosso time aqui hoje, hein? O Arboleda está exigindo da gente. Que é isso? Eu até esperando a imagem voltar aqui pra gente mostrar esses aqui.
Olha o que é isso. Gente, time completo de repórteres do UOL aqui, todos a serviço de vocês, hein, para trazer informação em primeira mão. Esse é o de primeira. Pedro, tudo bem? Você também está nessa apuração. Boa tarde. Estamos todos em busca do Arboleda, né? Tudo bem, Luísa, PVC, Danilo, Gabriel. E eu conversei também ontem com uma pessoa da diretoria de São Paulo. Não sei se foi a mesma que o Gabriel estava acompanhando vocês aqui, mas pode até ser. E ela me explicou uma coisa interessante, né? Um ponto de vista bem pragmático do São Paulo. A gente teve várias notícias aí nos últimos dias dos vários problemas judiciais e dívidas que o Arboleda acumulou nos últimos anos. Justiça encontrando R$ 5.000, R$ 10.000 nas contas dele. Ele é um cara que tem bastante rolo fora de campo. E o São Paulo sabe disso e acompanhou isso nos últimos anos. Acompanhou tanto que quando o Arboleda renovou o contrato dele no final de 2024, uma parte do que ele ia receber de luvas, na verdade quase tudo, foi usado justamente no pagamento de dívidas judiciais do Arboleda. Várias com empresários, com várias questões que ele acabou tendo aqui no Brasil. E aí isso faz com que o São Paulo faça uma análise muito pragmática, né? Vai rescindir com justa causa, unilateralmente, e cobrar uma indenização de milhões de reais do Arboleda? Poderia fazer isso, né? Qual vai ser o resultado disso para o São Paulo? O São Paulo vai receber alguma coisa? Não vai. O São Paulo tem consciência que muito dificilmente teria um resultado financeiro positivo se tentasse fazer isso. E aí, pensando de uma forma mais pragmática, seria melhor tentar negociar o Arboleda, que já tem bem mais de 30 anos, com algum outro clube, conseguir algum valor, mesmo que não seja tão alto, para construir essa saída da melhor forma possível. Para isso, seria interessante, apesar de tudo que aconteceu, pelo menos trazer o Arboleda de volta para voltar a treinar e frequentar o CT. Mas essa mesma pessoa me falou que isso vai depender muito da postura do Arboleda. Para que essa situação não seja irreversível, precisa ter o Arboleda voltando bastante arrependido, com consciência do tamanho do erro, como o Gabriel falou, pedindo desculpa publicamente, se comportando de uma forma profissional, para que exista uma possibilidade disso acontecer, visando negociar uma saída que seja mais favorável para todo mundo. Esse cenário extremo que a torcida até alguns mais exaltados querem que aconteça, que é rescisão, justa causa, São Paulo vai cobrar dezenas de milhões de reais do Arboleda e do clube que porventura vier assinar com ele, não é um cenário realista. Nenhum clube vai contratar um jogador de 34, 35 anos, correndo o risco de ter que pagar centenas de milhões de reais, e o Arboleda pagando esse valor para o São Paulo. Não é um cenário que vai acontecer. Então tem uma questão aí que não é perdoar ou não perdoar. É um pragmatismo de buscar um desfecho que seja melhor para o clube. Tem uma questão